Meus amados irmãos e queridos amigos, muito bom dia! Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Para a nossa meditação esta manhã, eu gostaria de convidá-lo a ler comigo o Salmo 56, versículo 4. Este versículo 4 nos diz: Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer um mortal. O tema que eu quero tratar com você nessa manhã é nada temerei. Meus queridos, o contexto desse salmo é um contexto por demais interessante. Ele foi composto pelo rei Davi e o seu contexto nos é revelado no título, que antecede os versos que nós acabamos de ler. O título deste salmo é: Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. A ocasião desse salmo é o contexto da passagem de Davi por Gate. E que contexto foi esse, pastor? Ora, Davi despertou ciúmes no rei Saul, que passou então a odiá-lo desde que as mulheres cantaram: Saul matou os seus milhares, Davi, porém, os seus 10 milhares. A partir daquele episódio, Saul procurou por diversas vezes ceifar a vida de Davi sem sucesso. Lhe preparou muitas armadilhas e lhe foi hostil em seu coração. Até que, não tendo sucesso de que Davi caísse nestas armadilhas, ele de fato se levanta realmente para tirar a vida de Davi. Davi é advertido por Jonatas acerca desse perigo e então Davi foge. Ao fugir, Davi se refugia em Gate, na cidade ali dos filisteus, aonde ele se finge, inclusive, de amalucado para não ser morto pelo rei de Gate. Acontece, queridos irmãos, que Davi de fato estava em um contexto muito difícil. Tentemos nos colocar no lugar dele. Davi está sendo perseguido pelo rei do seu povo e pelos exércitos que ele próprio liderou. Davi foge de início sem armas. A única arma que ele tem acesso logo após a sua fuga é a espada do gigante Golias que ele matara, pois Davi passa no sacerdote e então este lhe entrega a espada de Golias e Davi então possui esta única arma para se defender. Davi não possui ainda nenhum homem ao seu lado naquele contexto. Davi está literalmente sozinho do que diz respeito à ajuda humana e no que diz respeito às armas de defesa. E além disso, o único lugar seguro para Davi se refugiar é exatamente entre os filisteus, a quem ele liderou tantas campanhas para destruir. E a única alternativa que Davi encontra para escapar ali em Gate é se fingir de amalucado, como nós vimos aqui no outro dia, comentando esse texto no canal. Davi tinha de fato motivos para sentir medo. E realmente, quando você lê o texto de 1 Samuel, no seu capítulo de número 21, de 13 a 15, você vê claramente o texto relatando que Davi sentiu medo pela sua vida. Mas a grande questão é como Davi lidou com o seu medo. Nesse Salmo 56, já transparece um Davi cujo coração está corajoso, cujo coração está fortalecido e cuja a alma está revigorada diante das circunstâncias adversas que eu relatei aqui nesses instantes. E Davi revela que não terá medo de nada por uma razão muito simples.
Davi se refugiou no Senhor. Ele diz: em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança. Eu acredito, queridos, piamente, à luz desse texto, que o segredo para vencermos os nossos medos é colocarmos toda a nossa confiança no Senhor. Se Deus é por nós, como diz a Escritura, quem será contra nós? Nós somos de fato mais que vencedores. Não existe força nessa terra que consiga nos separar de Deus. E nenhum perigo chegará à nossa tenda se não for com a permissão de Deus. Afinal de contas, os cabelos todos da nossa cabeça já estão contados. E mesmo os pardais não podem cair mortos no chão se não for com o consentimento do nosso Deus. Às vezes nós estamos acumulados de temor em nossos corações. Estamos abatidos, apáticos, angustiados, sofridos, paralisados de terror, por uma razão muito simples. Não temos confiado no Senhor como nós deveríamos. E como, pastor, nós podemos confiar no nosso Senhor? Queridos, diz o texto, no início, no verso 4, em Deus, cuja palavra eu exalto. Certamente, o grande segredo para você confiar em Deus é você se voltar para a palavra dele. Quando você ouve as Escrituras, você está sendo lembrado pelo Espírito Santo do Senhor quem é o Deus que você serve, quem é o Deus que te chamou e quem é o Deus que te sustenta. E perguntaríamos: quem é esse Deus? Quem é este? Queridos, este é aquele que os ventos e o mar obedecem. Este é aquele que fez os mortos e faz os mortos ressuscitarem. Este é aquele que faz os mudos falarem, cegos verem, surdos ouvirem. Este é aquele que, quando entra na fornalha conosco, nós não nos queimamos. Este é aquele que fecha as bocas dos leões. Este é aquele que abre o mar para atravessarmos a pé enxuto. Este é aquele que envia suas legiões de anjos para nos socorrer. Mas este também é aquele que nos dá coragem para não negarmos a nossa fé, ainda que estejamos queimando vivos na fogueira, ou sendo decapitados ou mortos a fio da espada. O nosso Deus é aquele que nos dá coragem para contemplarmos os livramentos. É aquele que nos dá fé para não duvidar, mesmo na face mais tenebrosa que a nossa vida possa se apresentar no momento. Mas este também é aquele que, se o perigo se concretizar, ele nos consolará e estará conosco para que nós tenhamos que passar por aquilo que ele planejou para nós. A questão é que o Senhor é quem te dá a coragem. E tudo isso nos é lembrado na palavra. Talvez você esteja tremendo diante das circunstâncias, porque faz um bom tempo que você não ouve o conselho de Deus ou não escuta a sua palavra. Meu querido, volte-se para a palavra, exalte a palavra do Senhor e certamente você terá coragem para, como Davi, dizer: nada temerei, que me pode fazer um mortal? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que essa palavra te fortaleça para o dia de hoje e que você não esqueça jamais
que você é propriedade de um Deus grandioso. Ele te guardará, te livrará e te fortalecerá para o que tiver que vir sobre sua vida. Volte-se para Ele. Senhor, nós queremos nessa manhã agradecer a Ti pela oportunidade de refletir na Tua palavra hoje. Senhor, nos dê a coragem como deu a Davi, e que nos voltemos para a Tua palavra e exaltemos o Teu santo nome, para que vivamos e sirvamos como é do Teu agrado. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um bom dia.